Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu marido tem alguns pedidos perturbadores para depois que ele falecer. Este é realmente bizarro, e peço desculpas antecipadamente. Meu marido, com quem estou casada há 12 anos, teve alguns problemas de saúde recentemente. Surgiu o assunto sobre planos para o final da vida, e perguntei se ele gostaria de ser enterrado. Ele não queria isso. Também não queria ser cremado. Meu marido quer que o crânio dele seja retirado do corpo e limpo. Em seguida, ele quer que esse crânio seja colocado na prateleira da lareira na sala de estar. O restante do corpo ele quer enviar para um daqueles lugares que transformam corpos em gemas e fazer 2 pedras azuis. Ele então quer que essas gemas sejam colocadas nas órbitas oculares do crânio, para parecerem olhos. Assim, ele pode observar a casa da família e ser passado para as gerações futuras. Meu marido sempre teve um senso de humor mórbido e culturalmente insensível. Por isso, quando ele mencionou isso antes de ficar doente, achei que ele estava brincando. Acontece que ele não está brincando. Ele até me pediu para fazer o mesmo, para que nossos crânios e gemas dos olhos combinando possam ficar juntos acima da lareira. Eu recusei veementemente. Tentei conversar com ele, mas ele está firme de que é isso que ele quer. Eu disse que isso me deixava desconfortável, mas ele disse que também era para nossos filhos terem, que atualmente não tem idade suficiente para opinar nessa discussão. Perguntei se essa era a maneira dele de continuar vivendo com a família mesmo após a morte, e ele disse, não exatamente, não. Perguntei onde ele queria que o resto das cinzas da empresa de gemas fossem espalhadas, e ele me disse que não queria nenhum resto, apenas que as maiores gemas possíveis fossem feitas e que a empresa se desfizesse do restante. Argumentei que ele não tinha ideia se seus filhos gostariam do crânio literal do pai. Além disso, qual filho pegaria o crânio depois que eu morresse? E em 2 ou 3 gerações, como ele se sentiria se descendentes simplesmente vendessem esse crânio humano bizarro em um bazar, porque não significa nada para eles? E, por fim, como ele se sentiria em relação ao fato de que eu, em meu luto e tentando processar a perda dele, provavelmente nunca tiraria aquele crânio da caixa, muito menos teria que conviver com ele olhando para mim toda vez que eu sentasse no sofá. Essencialmente, ele não estava preocupado ou não se importava com nada disso. E em relação a não tirá-lo da caixa, foi a única vez que ele pareceu chateado. Ele me disse que era isso que ele queria, e que eu estaria ignorando seus últimos desejos. Eu disse a ele que ele não teria que conviver com esses últimos desejos nos próximos anos, mas não importava. Uma parte de mim quer superar meus sentimentos, mas não consigo. Eu choro só de pensar em alguém desmembrando meu marido e me entregando seus ossos, e sinto ansiedade ao pensar em colocar aquele crânio com seus olhos azuis em minha casa até eu morrer. Estou bem se ele quiser um enterro. Estou bem com a cremação. Funeral viking, aquela coisa estranha em que te transformam em alimento para árvores, seja lá o que for. Até estou bem com as gemas por si só. Mas toda essa história de crânio está realmente me incomodando. Ele não vai ceder, e não está brincando. Neste ponto, estou pensando em fazer apenas uma cremação simples depois que ele falecer e espalhar suas cinzas em nossa propriedade, mas isso parece sorrateiro e desonesto. Mas não há absolutamente nenhuma maneira de eu conseguir viver confortavelmente com o que ele está pedindo se ele falecer antes de mim. O que faço, Reddit? Acho que ele está subestimando a quantidade de carbono necessária para criar uma pedra preciosa. Ele não vai obter 2 pedras do tamanho dos olhos dele, a menos que tenha 2,84 metros de altura e seja feito de carne de bisão. Eu não queria que isso fosse marcado como propaganda, então não mencionei o nome da empresa. No entanto, a seção de perguntas frequentes deles diz que eles geralmente conseguem fazer de 8 a 10 diamantes a partir de um corpo. Ele não precisava que fossem do tamanho dos olhos, apenas para se encaixarem na órbita, infelizmente. Eu sou um joalheiro. As afirmações dessa empresa são completas bobagens. Eles são conhecidos como um dos maiores golpes no ramo de joias. Totalmente sem sentido. Eu descobri que minha namorada, 23, de 9 meses faz parte de uma panelinha do tipo Garotas Malvadas e estou reconsiderando o relacionamento. Conheci essa garota que vou chamar de Kate em um evento escolar há cerca de 1 ano e nos conectamos muito bem e logo oficializamos as coisas.
Eu entendo que eu vi as coisas de forma parcialmente positiva, mas eu realmente gostava muito dessa garota ao ponto de começar a pensar que ela poderia ser a pessoa. Nós simplesmente tínhamos uma ótima sintonia em todos os aspectos, tínhamos hobbies semelhantes, mas o mais importante é que eu achava que ela era uma pessoa muito boa e gentil. Agora algo aconteceu que realmente me fez repensar as coisas. Estávamos deitados na cama e ela estava rindo e trocando mensagens sobre algo. Eu dei uma olhada rápida no telefone e vi o perfil do Tinder de um cara, o que me fez pensar, o que diabos? Quando ela foi tomar banho, não estou muito orgulhoso disso, admito que bisbilhotei por causa do que pensei ter visto e verifiquei o telefone dela. Quando o telefone dela abriu, descobri que ela não estava no Tinder, mas sim em um grupo de chat com algumas amigas e a foto do Tinder era uma captura de tela. Claro que isso foi um alívio, mas o restante do contexto era tão ruim de certa forma. O grupo de chat era basicamente um canal de um único tópico, onde o tema era zoar os caras com quem saíam ou estavam namorando. E era muito explícito, falando sobre caras específicos, junto com suas fotos e fazendo piadas sobre a inadequação deles na cama ou até mesmo sobre o tamanho do pênis. Até onde li, eu não estava presente ali, mas vi a Kate mesmo escrevendo comentários realmente maldosos, por exemplo, sobre um cara com quem sua amiga estava e que ficou emocionado durante o sexo, basicamente chamando-o de perdedor patético. Fiquei chocado ao ler esses comentários, porque parecia tão fora do caráter dela. Quando ela voltou para o quarto, admiti que tinha bisbilhotado e a confrontei. Surpreendentemente, ela não ficou realmente brava, mas também não demonstrou nenhum remorso. Ela disse que o chat era com suas amigas mais próximas e que elas sempre falavam sobre tudo. Eu disse a ela que achava muito errado falar dessa maneira sobre outras pessoas, especialmente porque não eram apenas desconhecidos. Reconheci alguns amigos em comum discutidos ali de forma explícita e tenho certeza de que eles não consentiram que essas informações fossem discutidas. Mas novamente, ela ficou muito na defensiva, disse que essas eram suas amigas mais próximas e que o que elas conversam é problema delas. Perguntei a ela se ela também falava sobre nós, e ela se recusou a responder. A conversa meio que se dissipou a partir desse ponto, já que ambos percebemos que estávamos muito emocionais e não estávamos chegando a lugar nenhum, mas ainda me sinto muito desconfortável com a situação. Tenho medo de estar reagindo exageradamente, mas estou realmente considerando seriamente terminar o relacionamento. Não acredito que estou namorando alguém que pensa que não há problema em tratar outras pessoas dessa maneira e se juntar à humilhação pública de pessoas que não fizeram nada de errado. Mas eu gostaria de alguma perspectiva externa de outras pessoas que estiveram em qualquer tipo de situação semelhante, se acham que estou exagerando. Atualização. Tudo isso na verdade aconteceu alguns dias após a minha postagem original, mas as coisas têm sido bem agitadas desde então, mas eu queria escrever uma atualização rápida, já que recebi alguns conselhos úteis no primeiro tópico. O melhor conselho foi insistir em ver o chat mais uma vez para ver se ela tinha escrito algo sobre mim. Inicialmente, ela disse que não, porque também tem informações privadas sobre suas amigas, etc, etc. Mas basicamente eu disse que se ela não me deixasse ver as mensagens, estava tudo acabado e ela concordou relutantemente, mas me disse para ter em mente que isso foi há 1 ano e o quanto crescemos como casal desde então, blá blá blá. Rolei até o período em que começamos a namorar e sim, lá estava eu nas mensagens. Na verdade, me senti muito estranho lendo outras pessoas falando sobre mim. Logo após a primeira vez que dormimos juntos, alguém perguntou a ela se eu era melhor do que um cara, aparentemente um antigo amigo com benefícios dela. Sem hesitar, ela responde que não, que foi meio decepcionante porque eu estava nervoso e com um pouco de ansiedade de desempenho e depois entrou em detalhes sobre o que fizemos. Ela sabia que eu estava me sentindo ansioso, já que não tinha ficado com ninguém por um tempo depois de um término ruim, e ela estava me apoiando pessoalmente, então foi ainda pior descobrir que, pelas costas, ela estava reclamando de mim. Uma amiga dela até me ridicularizou e ela não disse nada. Kate percebeu a expressão no meu rosto e tentou me dizer novamente que crescemos muito e as coisas ficaram realmente boas quando nos sentimos confortáveis um com o outro e conectados. Ela até me mostrou uma mensagem onde disse isso para suas amigas. Mas sinceramente, naquele ponto, eu já estava decidido. Eu pedi para ela sair e depois de um pouco de drama e palavras ofensivas, ela levou suas coisas para a casa da mãe dela. Como os outros disseram, não tenho dúvida de que elas estão falando mal de mim juntas, mas honestamente, eu não poderia me importar menos com o que essas merdas estão tagarelando, eu só nunca mais quero vê-las novamente. Meio-irmão, 16, entrou no meu quarto à noite e cortou meu cabelo com tesoura. Eu me mudei e meus pais querem que eu volte mesmo com ele ainda lá. Meio-irmão há 6 meses.
minha mãe se casou com o pai dele. Então, algumas semanas atrás, de manhã, percebi que minhas coisas no meu quarto haviam sido mexidas. Eu contei para o meu irmão biológico mais velho, 23, e ele não me levou a sério, mas me ensinou como gravar meu quarto à noite com meu celular. Tenho gravado a mim mesma todas as noites e nada aconteceu, então estava pronta para acreditar que nada tinha acontecido naquela noite. No entanto, neste fim de semana, o meu irmão entrou no meu quarto por volta das 3h15. Ele veio até mim com uma tesoura, cortou um pequeno pedaço do meu cabelo e saiu do meu quarto. Foi tão estranho e chocante. Foi uma quantidade muito pequena, algo que provavelmente eu não teria notado. Enviei o vídeo para meus irmão e irmã biológicos, 19. Eles me disseram para fazer uma mala imediatamente e me buscaram e me levaram com eles. Eles enviaram o vídeo para os pais. Os pais questionaram o meu irmão e ele disse que não se lembra de ter feito isso e disse que provavelmente estava sonambulando e pediu para ver um médico. Eu não acredito nele e meus irmãos também não. Os pais querem resolver esse problema levando nós dois para a terapia familiar. Eles querem que eu volte para casa e discuta isso com todos juntos. Eles dizem que não estou correndo perigo real, já que ele não me machucou nem fez nada inapropriado ou sexual. Meus irmãos discordam fortemente e dizem que o que ele fez foi muito inapropriado e não vão me deixar voltar lá enquanto meu irmão ainda morar lá. Os pais dizem que vão instalar uma fechadura na minha porta para que eu possa trancar à noite. O padrasto está chateado com meus irmãos e afirma que eles transformaram isso em um problema muito maior do que é. Ele diz que eles poderiam ter resolvido o problema apenas educando e não é grande coisa. Sinceramente, estou ouvindo todo mundo com opiniões fortes sobre isso e não sei quem está certo ou errado. O que devo fazer? Volto para casa? Ou simplesmente não volto mais? Minha melhor amiga diz que eu deveria apenas ir à polícia e processar o meu irmão. Seu meio-irmão está testando os níveis enquanto ele escala. 1. Ele move as coisas para ver se alguém percebe. Talvez ele tenha levado coisas, talvez não. 2. Ele realmente toca o pé para ver se ela acorda. Sem aquela câmera como evidência, ele teria escalado outra etapa. Não sei qual seria essa etapa, mas eles precisam revistar o quarto do meio-irmão para ver se ele tem algum outro troféu por aí. Não volte a essa casa. Saber que você o pegou não vai acabar com o problema, só vai fazer com que ele evolua suas estratégias para ver se consegue se safar com mais, e você nunca vai se sentir segura. Minha namorada encontrou um anel de noivado que eu estava guardando para meu amigo até que ele estivesse pronto para propor seu casamento. Ela pensou que era para ela e está furiosa por não ser. Estou namorando minha namorada Laura há um pouco mais de 2 anos. Nos conhecemos quando eu estava terminando minha pós-graduação e ela estava no último ano da graduação, pois frequentávamos a mesma universidade. No geral, temos um relacionamento bastante sólido, nos damos bem e temos visões e metas de vida bastante semelhantes, e eu a amo muito. Ela definitivamente tem sido o relacionamento mais saudável que já tive e vejo um futuro sólido com ela. No entanto, este fim de semana tem sido terrível. Meu melhor amigo Rob veio até mim cerca de um mês atrás e me contou que tinha um plano para pedir sua namorada de longa data, Grace, em casamento. O problema era que eles moram juntos e ela é uma pessoa muito organizada, e ele estava com medo de que ela encontrasse o anel enquanto limpava antes que ele estivesse pronto para fazer o pedido. Eu ofereci para escondê-lo em minha casa até que ele estivesse pronto e ele me entregou o anel. Eu o escondi no fundo da minha gaveta de meias, e honestamente, acabei esquecendo dele até segunda-feira passada, quando ele pediu para devolvê-lo. Ele, com sucesso, pediu Grace em casamento ontem e ela postou uma foto dos dois no Instagram, com o anel claramente visível. Literalmente 5 minutos depois que ela postou, Laura me ligou completamente furiosa. Ela me disse que encontrou aquele anel 3 semanas atrás, então por que eu tinha dado para o Rob dar para Grace, quando claramente eu o tinha escolhido especialmente para ela? Estaria Grace zombando dela com a postagem, esfregando em seu rosto o fato de ter roubado o anel dela? Tentei acalmá-la e explicar que eu só estava guardando o anel em segurança para o Rob e que nunca tive a intenção de pedi-lo em casamento com ele, mas isso só a deixou mais chateada e ela começou a gritar comigo, dizendo que eu tinha alimentado completamente suas esperanças e acabado com elas. Ela desligou na minha cara e depois me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha 3 meses para pedi-la em casamento com um anel melhor do que o da Grace, senão ela vai terminar comigo. Será que estou errado em pensar que isso é um sinal vermelho?
Eu sei que ela provavelmente estava realmente animada e eu nunca tive a intenção de magoar seus sentimentos com tudo isso, mas o anel nunca foi para ela e ela nunca deveria ter sabido sobre isso. Nós não moramos juntos e não sei o que ela estava fazendo vasculhando minhas gavetas, ou quando ela teve tempo para olhar lá dentro, ou o que ela estava procurando. Além disso, eu definitivamente não estou pronto para o casamento. Estamos juntos há apenas 2 anos, não moramos juntos, nem mesmo conversamos sobre casamento ainda. Eu quero morar junto por pelo menos 1 ano antes de ficarmos noivos. O que devo fazer? Eu entendo totalmente porque ela ficou chateada, mas sinto que ela invadiu minha privacidade ao vasculhar minhas coisas e que estou sendo maltratado por algo que nunca teve a intenção de esnobá-la. Esta é a primeira grande briga que tivemos e não tenho certeza se estou apenas vendo bandeiras vermelhas porque estou machucado ou se elas realmente estão lá. Bem, você sabe, é porque ela já contou a todos os seus amigos sobre isso. Eu estava prestes a dizer isso. Ela obviamente está muito envergonhada com o fato de ter contado às pessoas e provavelmente até tirou uma foto do anel, pelo jeito que ela está reagindo, e mostrou para amigos dela. Algumas garotas sonham em se casar e pensar nisso as excita muito e então ouvir seu namorado dizer que ele nem estava pensando em propor casamento e que não estava na mesa de jeito nenhum no momento provavelmente machucou o orgulho dela e a quebrou seu coração um pouco. Dar o ultimato foi errado da parte dela em todos os sentidos e se ela realmente ama e se preocupa com o P, ela verá que sua reação foi errada e se desculpará. Se não o fizer, então há um problema. As mulheres geralmente estão prontas para o casamento mais cedo do que os homens, então talvez ela tenha pensado que elas estavam chegando a esse ponto, então pode ter parecido um tapa na cara, embora essa não fosse a intenção do OP. Ela vai descobrir que está apenas chateada com isso e reagiu irracionalmente no calor do momento. Se você estiver confiante sobre seus sentimentos um pelo outro, você vencerá esse obstáculo e terá um relacionamento melhor por causa disso. Desentendimentos ou brigas não são o fim do mundo. Se fossem, ninguém chegaria aos 50 anos de casamento. Mas neste caso, porém, sua reação foi muito fora de linha. Ela vasculhou a gaveta de meias de OP em uma casa em que não mora. Ela interpretou uma situação inócua como um desprezo pessoal e gritou um ultimato para OP. Direi que ela precisa dar o primeiro passo, pedir desculpas e assumir seu comportamento extremamente infantil. Caso contrário, ela merece ser dispensada sem cerimônia. O comportamento do meu noivo durante o jogo online está destruindo nosso relacionamento. Então, eu, 20, estou com meu noivo, 27, há quase 4 anos e sempre soube que ele gosta de jogar videogame casualmente. Eu não sou muito gamer, mas não tive problema com isso até agora. Há alguns meses, ele começou a jogar um jogo online do tipo Battle Royale, onde você forma equipes e compete contra outros jogadores. No começo, ele apenas jogava à noite depois do trabalho, como qualquer outro jogo, por 1 ou 2 horas, e depois assistíamos TV ou um filme enquanto eu fazia meus trabalhos escolares. No entanto, ele começou a jogar a partir do momento em que chegava em casa do trabalho, por volta das 16 horas, até às 2 ou 3 da manhã. Eu não era muito fã disso, porque o jogo é muito barulhento e ele gritava no headset para se comunicar com outros jogadores, o que era muito perturbador enquanto eu fazia meus trabalhos escolares, e nós moramos em um apartamento pequeno, então dormir era difícil. Ele começou a agir de forma muito diferente enquanto jogava esse jogo em particular. Por exemplo, ele gritava e xingava os outros jogadores de sua equipe se eles errassem no jogo ou se perdessem. Ele também discutia com outros jogadores pelo sistema de mensagens e dizia coisas realmente vulgares. Eu mencionei que estava chateada uma vez porque ele estava falando coisas sobre estupro, usando palavras racistas, etc., e ele me disse para me acalmar, pois era só brincadeira e que era o que todo mundo fazia. Cerca de 3 semanas atrás, eu cheguei em casa durante um intervalo entre as aulas e ele estava em casa em um dia de trabalho. Ele me disse que seu trabalho reduziu suas horas para apenas 3 dias por semana. Desde então, ele tem dedicado todo o seu tempo livre aos jogos. Eu estou na faculdade de enfermagem e também trabalho, então passo a maior parte do dia fora de casa. Temos um dia por semana em que nenhum de nós trabalha ou estuda. Costumávamos sair ou resolver pendências nesses dias, mas agora, mesmo que eu consiga tirá-lo de casa, ele fica agitado e precisa correr para casa para jogar para não perder nada. Ele também espera que eu continue fazendo a maior parte das tarefas domésticas, o que sempre fiz, como limpar, lavar roupas e preparar as refeições. Eu disse a ele que não posso realisticamente ir para a faculdade, trabalhar, limpar e cozinhar.
Ele me liga repetidamente no trabalho ou na aula, implorando para que eu pare no caminho de volta e compre batatas fritas ou cerveja para ele. Tenho quase certeza de que ele se alimenta apenas de besteiras, porque nenhuma das refeições saudáveis que eu preparo parece ser comida por ele. Essa comida é cara e, como ele mal está trabalhando, estou tentando fazer compras mais baratas para que possamos pagar o aluguel e outras despesas. O limite para mim é a forma como ele reage quando perde no jogo. Ele começou a jogar coisas, gritar, xingar e descontar em mim. Ele quebrou uma lâmpada, arrancou uma perna da mesa de centro e quebrou vários copos. Ele quebrou seu headset e usou minha conta da Amazon para comprar um novo. Eu tentei conversar com ele sobre isso e pedi que ele encontrasse outra forma de lidar ou jogasse em uma área da casa com menos coisas quebráveis, mas ele me disse que eu não entendo como é perder um jogo importante. Ele me acusou de ser controladora e abusiva, o que foi muito doloroso. Ele também está em um chat em grupo com as pessoas de sua equipe e uma vez o vi. Eu olhei por cima do ombro dele enquanto ele estava conversando, o que foi terrível, eu sei disso. Escrever no chat do grupo do Instagram que eu sou chata e estou sempre reclamando dele. Ainda pior, muitos dos jogadores de sua equipe parecem ser adolescentes, então duvido que eles entendam como é estar em um relacionamento de longo prazo. Eu tentei várias vezes dizer a ele que a obsessão pelo jogo de videogame é demais para eu lidar e ontem sugeri aconselhamento de casais. Ele basicamente me ignorou todas as vezes ou prometeu que seria menos agressivo no jogo e limitaria seu tempo. Eu quase temo voltar para nosso apartamento porque sei que ele vai passar a noite inteira jogando. Eu sei que isso parece um problema muito estúpido, mas sinto que estou vivendo com um adolescente. Ele vai piorar. Você quer viver assim? Também que merda é essa? Esse homem era um adulto namorando uma criança. Essa é a sua primeira bandeira vermelha. Atualização. Fiz este post algumas semanas atrás, pois senti que o comportamento do meu noivo em relação aos videogames estava ficando fora de controle. Muitos comentários mencionaram sinais vermelhos, como diferença de idade, outros vícios dele, como beber e usar drogas, o fato de ele poder se tornar violento comigo, etc. Passei alguns dias refletindo sobre o que os outros disseram e acabei entrando em contato com minha prima, com quem tenho uma relação próxima, e contei uma versão suavizada dos acontecimentos. Ela expressou certa preocupação e concordou que eu deveria falar com o irmão do meu noivo. Meu noivo continuou agindo da mesma forma, sem surpresas, em relação aos jogos, com os gritos e as noites tardias. Naquele domingo, vários dias depois de postar aqui, ele ficou muito chateado porque saí para almoçar com algumas colegas da escola, e ele me ligou 4 vezes porque queria que eu pegasse uma pizza para a viagem e uma caixa de cervejas, e ficou chateado e gritando comigo, me acusando de ser egoísta porque não deixei meu almoço com as meninas para pegar para ele. Eu os peguei no caminho de volta para casa e fui recebida com acusações de egoísmo e até de traição porque eu estava atrasada e a cerveja era do tipo errado. Eu simplesmente me fechei e fui para o banheiro chorar por um tempo. Eu sabia que algo realmente precisava mudar. No dia seguinte, meu noivo saiu para o trabalho e eu fui para a escola, como de costume. Durante o intervalo entre a escola e o trabalho, liguei para o irmão do meu noivo e basicamente contei a ele que tinha percebido alguns comportamentos preocupantes em relação aos videogames e que estava preocupada que isso pudesse se agravar, assim como aconteceu com as drogas e o álcool. O irmão do meu noivo concordou praticamente e disse que acha que meu noivo tem uma personalidade viciante e talvez precise de alguma ajuda profissional para isso. Em seguida, para minha surpresa, ele me disse que meu noivo estava na casa dele e perguntou se eu queria falar com ele. Fiquei extremamente surpresa, pois meu noivo deveria estar no trabalho. Desliguei com o irmão do meu noivo e liguei para o local de trabalho dele. Eu estava extremamente nervosa e senti que estava fazendo algo sorrateiro e horrível, mas precisava saber o que estava acontecendo. Falei com o gerente dele e descobri que ele havia pedido demissão semanas atrás. Ele disse ao gerente que o pai dele teve uma emergência médica e que ele teve que se mudar para o outro lado do estado para cuidar dele. O que diabos? Então, acho que ele simplesmente saía de casa e fingia ir trabalhar nos dias em que dizia que estava trabalhando. Depois do trabalho, voltei para casa e meu noivo estava jogando. Eu disse a ele que precisávamos conversar, mas ele tentou me calar porque estava no meio de uma partida. Finalmente concordou em silenciar o jogo para poder me ouvir. Nesse ponto, eu estava literalmente tremendo e disse a ele que estava preocupada com o fato dos jogos estarem destruindo nosso relacionamento. Eu disse que estava percebendo um padrão com as pílulas, a bebida e os jogos.
Eu disse que estava preocupada em prosseguir com o casamento quando ele me trata como uma serva e é tão desrespeitoso comigo e com nosso apartamento. Nesse momento, ele ativou o som do jogo novamente e começou a me ignorar. Então eu fiz algo estúpido e fiquei na frente da TV e disse que sabia que ele tinha largado o emprego para jogar o dia todo. Ele surtou. Ele ficou violento e me empurrou para longe da TV. Houve muitas agressões, me bateu com o controle. Saí de casa e fiquei em pé na calçada molhada com meias por 1 hora, enquanto ele trancava a porta atrás de mim. Ele eventualmente veio pedir desculpas. Ele ofereceu para pedir comida pelo Uber Eats e assistir a um filme. Eu literalmente me senti mal. Tranquei-me no banheiro e apenas chorei, olhando a página de ajuda à violência doméstica do meu condado. Ele continuou jogando até eu dormir. No dia seguinte, não pude ir à escola porque tinha um olho roxo grave, não era algo que eu pudesse explicar facilmente. Eu só queria desaparecer. Peguei um ônibus e fui para o centro de atendimento às mulheres. Minha prima me encontrou lá e ficou sem palavras ao ver o quão mal eu estava. Fui bem firme em dizer que não queria fazer queixa ou algo do tipo, eu só precisava de ajuda com os próximos passos para me afastar dele. A assistente social de lá foi muito simpática e prestativa, e não me julgou em nenhum momento. Ela me ajudou a descobrir como pegar minhas coisas do apartamento, o marido da minha prima e um amigo dele foram, e ficou comigo enquanto redigia e enviava uma mensagem para meu noivo dizendo que não posso ficar ou me casar com alguém que me trata dessa maneira. Ele me ligou quase 20 vezes durante o tempo que estive no centro. Eu não atendi o telefone e a assistente social me encorajou a bloquear o número dele. A curto prazo, estou ficando na casa da minha prima e do marido dela e estou procurando um apartamento. No próximo mês, vou me encontrar com um conselheiro que trata pessoas que escaparam da violência doméstica através do centro. Ainda me sinto ferida, triste, confusa e como se estivesse vivendo em um pesadelo. Mas nas últimas semanas, não fui mais gritada, xingada ou tive minhas coisas quebradas. Também tenho ido dormir antes das 11 todas as noites. Alguém aqui me enviou uma mensagem dizendo que achava que o comportamento do meu noivo ia escalar para ele me machucar ou até mesmo me matar e estava certo, então estou feliz por ter conseguido escapar quando o fiz. Não espero que isso receba muita atenção, mas praticamente ninguém na minha vida real sabe o quão ruim foi e eu só queria colocar isso aqui. Estou prestes a interromper nosso casamento, pois ela pediu por um relacionamento aberto. Bem, pessoal, por onde começar? Isso é difícil de escrever e minhas mãos estão tremendo enquanto o faço. Como diz no título, eu e minha noiva, temos respectivamente 34 e 27 anos, estamos juntos há quase 4 anos e noivos há 1 ano. Serei totalmente honesto aqui, pouco antes de ficarmos noivos, ela teve um caso emocional com um cara com quem trabalhava, descobri apenas porque o namorado de uma amiga dela me contatou e disse que ouviu o grupo de amigos discutindo isso. Confrontei-a na época e, depois de muita discussão e problemas, chegamos a um acordo para deixar isso para trás. Serei totalmente honesto ao dizer que ainda estou um pouco no processo de superar esse incidente em particular e isso afetou minha visão dela. Assumi a responsabilidade, segui em frente e fiz o pedido de casamento, o qual eu já planejava fazer de qualquer forma. Isso é apenas para dar um contexto geral aqui e deixar claro que houve problemas no passado. Avançando para o tempo recente. Estamos programados para nos casar em novembro, viajando para o exterior com a família, e, desde outubro, ela começou a agir de forma estranha. Distante, não sendo ela mesma, pensativa. Até parou de fazer sexo, o que foi muito estranho. Achei que era por causa do estresse em organizar o casamento e pelo fato de termos nos mudado de apartamento. Chegamos ao período de Natal e agora as coisas estão chegando ao limite. Confrontei-a diretamente e ela pediu desculpas, disse que estava apenas estressada. Fui muito compreensivo e tentei ajudá-la com isso. No entanto, basicamente continuou oscilando nos próximos 2 meses, até ontem. Cheguei em casa do trabalho ontem à noite e ela disse que queria conversar. A atmosfera estava ruim, eu pude sentir. Sentamos e ela explicou o que estava pensando e que não estava tendo segundas intenções em relação ao casamento, mas sim em relação à natureza do nosso relacionamento. Nesse ponto, eu estava ficando um pouco agitado e exigi que ela fosse direta sobre o que diabos ela queria dizer com isso. Basicamente, algumas de suas amigas haviam sugerido para ela em outubro, as datas coincidiam, a ideia de um relacionamento aberto, ou seja, elas ficam com seus parceiros e têm relações casuais em noites fora, se quiserem. Serei sincero, a ideia me deixou enjoado. Eu disse isso a ela e ela pediu para ser ouvida.
Ela apresentou um post de blog online de uma blogueira que tinha um marido e um namorado que morava com ela. Cheguei na metade e disse chega de bobagens. Eu não me considero antiquado, mas uma esposa ou noiva se envolvendo com outros homens nunca será aceitável, pelo menos não no meu mundo. Brigamos e no final, ela estava implorando para que eu desse uma chance e que nada estava definido. Basicamente, eu disse que precisava de um tempo para pensar e que passaria o fim de semana com meus amigos. Foi rápido depois disso, e eu saí sem fazer alarde. Estou digitando isso no laptop do meu amigo e estou em um estado mental ruim no momento. Estou seriamente considerando cancelar tudo, tanto o relacionamento quanto o casamento. Suponho que se alguém já esteve em uma situação semelhante, eu poderia receber alguns conselhos. Este é um problema. Você não quer um relacionamento aberto e ela quer. Não há meio termo. Não há martele. Se ela quiser vários relacionamentos, ela os buscará extraconjugalmente de qualquer maneira. Não se permita esse nível de dor quando você pode ver isso chegando. Atualização. Passei a noite na casa do meu amigo, que foi totalmente compreensivo em relação à situação. Basicamente, ele deu conselhos que eram equivalentes ao que foi dado nos comentários, para cancelar o relacionamento. Tomamos algumas bebidas, jogamos um pouco e esta manhã voltei para o apartamento e a confrontei. Ela estava lá, nem eu nem ela trabalhamos aos sábados, e expus minha posição da forma mais direta possível. Basicamente, eu disse que não queria continuar com o relacionamento e que era melhor cancelarmos tudo. Os detalhes do casamento são apenas financeiros e não são tão complicados de cancelar, mas do jeito que as coisas estavam, não poderíamos continuar juntos, pois claramente desejávamos coisas diferentes. Ela basicamente expressou o que sentia naquele momento, que ainda tínhamos uma chance, que poderia dar certo, para dar uma chance à liberdade sexual. Olha, não sou um puritano maluco, mas isso simplesmente não é para mim. Basicamente, eu disse que durante o fim de semana iria pegar minhas coisas, é um apartamento alugado em uma cidade, não há grandes obrigações lá, e que ela pode ficar com o lugar se quiser, vou ficar com meu amigo por um tempo, me organizar depois. No final, tivemos uma discussão acalorada, mas mantive minha posição e não mudei de rumo. Desta vez, não. Saí e não há muito mais a dizer realmente. Enquanto digito, eu e meu amigo estamos bebendo algumas cervejas, e meu telefone está explodindo desde as 5 horas com as amigas dela, a irmã dela me chamando de idiota e machista, por algum motivo. Vou ficar bem, sendo totalmente sincero, me sinto um pouco mais livre, se isso não for muito clichê. Nos próximos dias, vou resolver tudo, a mudança e tal, mas como meu pai costumava dizer, sempre há coisas piores pra cá. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.